Graças a paz, irmãos. Amém. Louvado seja Deus. Irmãos, na terça-feira, nós estamos estudando no culto de oração e doutrina, eclesiologia, que é a doutrina da igreja. A doutrina que nos ensina o que é a igreja. E na semana passada, terça-feira, nós vimos que para que haja entendimento de uma verdadeira igreja, é preciso de três coisas. Primeiro, a pura pregação da palavra de Deus. Precisamos ser realmente sola escritura. Então, uma igreja que não é sola escritura, então não é igreja. É seita. Segunda coisa, irmãos, é que tem que ser uma igreja que cumpre as ordenanças do Senhor. Batismo e ceia do Senhor. Sem batismo e ceia do Senhor, também não é igreja. E por último, uma igreja que administra fielmente a disciplina. Uma igreja que não há disciplina também não é igreja. Eu passei por uma igreja, ainda era congregação, hoje já é igreja, e quando eu cheguei lá, o pastor tinha falecido, já está na glória. Não podemos falar de quem já está na glória, né? Mas o pastor, ele era aquele tipo paizão, muito bom. Sabe? E ele fechava os olhos para algumas coisas, ele não conseguia chamar as pessoas para repreendê-las e nem discipliná-las. E já os irmãos me conhecem, né, de longa data, né? Eu até estou mais molinho hoje em dia, mas eu fui amolecendo aos poucos. Mas não posso amolecer demais, não. Mas antigamente eu era bem mais duro, né? Vou estar confirmando aqui. Mas eu cheguei na igreja, então eu encontrei situações que eram vergonhosas da palavra de Deus. Tinha um casal, né, que era um casal de namorados, e ele membro da igreja, ela não era membro, ela era católica, já namorava há um tempo, e eu desconfiei que não estava havendo um namoro puro. E aí eu convidei ele, chamei ele, perguntei, ele me confirmou. Eu disse, irmão, e você está tomando ceia, irmão? E ele ficou assim, irmão, eu peço, por favor, para o seu bem, não tome ceia. Eu vou na sua casa conversar com você, vou conversar com seus pais. E foi assim, a mãe dele ficou desesperada. A mãe dele ficou desesperada e porque o filho dela estava sendo disciplinado. Outro caso foi uma irmã também jovem, ele jovem, ela jovem também. Essa irmã, antes de dar o tríplice amém, antes de impetrar a bênção, ela escapava. Ela saiu antes. E eu disse, rapaz, o que é que está acontecendo? E aí eu fui procurar saber o que é que acontecia. Ela simplesmente, pastor, ela sai e vai dormir na casa do namorado. Eu disse, como é? Misericórdia, meu Deus. E eu tive também que chamar ela, com a mãe dela. Já a mãe dela aceitou de forma muito mais tranquila e me apoiou. Né? Me apoiou assim, não apoiou. Né? A primeira não apoiou, a segunda já me apoiou. Mas depois a gente vai descobrindo outras coisas, irmãos. Depois que eu saí, eu descobri outros problemas. E as pessoas vão descobrindo, vão sabendo, e as pessoas têm medo de confrontar, têm medo de falar para o pastor, porque não querem trazer problemas para si mesmos. Isso chama-se conivência. Conivência é pecado também. Conivência, irmãos, eu fui procurar o significado de conivência no Aurélio, né? E diz assim, é um substantivo feminino que diz o seguinte, ação ou efeito de ser conivente, de ter uma atitude de tolerância ou transigência em relação a erros ou falhas de outras pessoas, instituições, etc. Numa tradução mais jurídica, seria assim, cooperação ou cumplicidade na realização de um delito cometido por outras pessoas, não prevenindo ou não denunciando o ato. Quando você, então, está cooperando ou sendo cúmplice na realização de um delito, de um crime, né? Esse crime vai cometido por outra pessoa, mas é aquela pessoa que vai na moto, né? E aí o cara desce e vai assaltar você. O cara tá só na moto ali, né?
Então não fui eu que assaltei. Você é cúmplice. Você é aquela pessoa que está participando do ato. Ou então, se você sabe que vai acontecer e você não previne, ou você não denuncia o fato. Quando você sabe o que aconteceu, você não denunciou, você também está sendo cúmplice. Nós vimos nesse dia 10 de setembro um assassinato terrível, né? Do Charlie Kirk. E algo muito interessante, eu não quero falar agora do Charlie Kirk, nem quero falar do Tyler Robson, que foi o assassino. Eu quero falar do Matt Robson. Sabe quem é Matt Robson? Alguém sabe quem é Matt Robson? O pai do Tyler Robson. Um homem que, ao desconfiar que o filho tinha feito isso, porque o filho já falava abertamente que odiava o Charlie, ele perguntou, foi você que fez isso? E ele não negou, ele assumiu o ato pro pai. Ele disse, você vai ter que se entregar. Ele disse, eu não me entrego. E aí, então, ele chamou um pastor para ajudar. E esse pastor, então, intermediou o caso. E o Tyler, então, assumiu e foi entregue às autoridades. O pai, ao fazer isso, sabia das consequências, sabia que o seu filho seria condenado à pena de morte, porque no estado de Utah há pena de morte. Para quem não sabe, nos Estados Unidos, alguns estados há pena de morte, outros não. Mas nesse estado onde foi cometido o crime, a pena de morte é a punição para atos como esse. Então, o pai fez algo que foi louvável. Algo que muitos de nós talvez não tivéssemos coragem de fazer, de entregar o nosso próprio filho para ser punido pelo erro que ele cometeu. Por que, irmãos? Porque nós somos coniventes. Nós queremos passar a mão. Nós queremos muitas vezes acobertar os nossos. Se for os outros, a lei. Para os nossos, não. Não pode ser assim. Somos assim muitas vezes em presbitério. Os pastores dentro de presbitério, muitas vezes eles acabam sendo ou coniventes, ou cúmplices, ou então muito corporativistas, sabe? Diminuem o pecado, ajudam. Muitas vezes na igreja também. Muitas vezes nós sabemos um irmão que tem vivido uma vida de pecado, que está escondendo a capa, como Acã fez. Depois eu vou contar um pouquinho da história da capa de Acã. E nós estamos fazendo condenação para nós mesmos, para a nossa igreja. Eu quero que você abra a palavra de Deus no livro de Deuteronômio, no capítulo 13. Nós vamos ler todo o capítulo 13 de Deuteronômio. Deuteronômio, irmãos, é a segunda lei. É como se fosse Êxodo e Levítico sendo reescrito. Moisés estava reescrevendo as leis que foram ditas em Êxodo, em Levítico, para essa nova geração de israelitas que caminharam, os primeiros que negaram e não quiseram entrar na terra de Canaã, porque não tiveram fé, eles passaram 40 anos caminhando no deserto e todos morreram, menos Josué e Caleb. A partir daí, os filhos, então, que cresceram no deserto, estavam agora prestes a entrar na terra de Canaã, que aconteceria logo depois com Josué, porque nem Moisés entrou. Mas Moisés estava, então, preparando esse povo, chamando esse povo para que eles fossem obedientes a Deus, porque eles iam entrar numa terra estranha, uma terra cheia de ídolos, cheia de falsos deuses, para que eles não fossem coniventes com esses falsos deuses, para que eles não tivessem uma falsa piedade daqueles povos que eram idólatras. Porque se houvesse mistura, se houvesse um coração cocheando, né, um coração dúbio, eles então cairiam nessa escravidão da idolatria. Então, Moisés está preparando o povo e falando para eles que eles não podem ser tolerantes com a idolatria. E então nós vamos
ler aqui o capítulo 13. Está na Nova Almeida atualizada. Isso. Se aparecer no meio de vocês um profeta ou sonhador e anunciar um sinal ou prodígio, e se acontecer esse sinal ou prodígio de que ele falou, e ele disser, vamos seguir e adorar outros deuses, deuses esses que vocês não conhecem, não deem ouvidos às palavras desse profeta ou sonhador, porque o Senhor, seu Deus, está pondo vocês à prova, para saber se vocês amam o Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a alma. Sigam ao Senhor, seu Deus, e temam somente a Ele. Guardem os seus mandamentos, deem ouvidos à sua voz, sirvam-no e sejam fiéis a Ele. Esse profeta ou sonhador será morto, pois pregou rebeldia contra o Senhor, o Deus de vocês, que os tirou da terra do Egito e os resgatou da casa da servidão. Esse profeta ou sonhador quis afastá-los do caminho do Senhor, do caminho que o Senhor, seu Deus, lhe ordenou, para que andassem nele. Assim, eliminarão o mal do meio de vocês. Caso se aproximar de você o seu irmão, filho da sua mãe, ou o seu filho, ou a sua filha, ou a mulher que você ama, ou um amigo íntimo, e em segredo disser, vamos servir outros deuses, deuses que você não conhecia e que nem os seus pais conheceram, deuses dos povos que estão ao redor de você, tanto os que estão perto como os que estão longe, desde uma até outra extremidade da terra. Não concorde com ele, nem dê ouvidos a ele, não olhe para ele com piedade, não o poupe, nem o esconda. Pelo contrário, você certamente o matará. Você será o primeiro a levantar a mão contra ele para o matar. E depois todo o povo levantará a mão contra ele. Vocês devem apedrejá-lo até que morra, porque ele procurou afastá-los do Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito, da casa da servidão. E todo Israel ouvirá e temerá, e não se tornará a praticar maldade como esta no meio de vocês. Se em alguma das cidades que o Senhor, seu Deus, lhes dá para morar, vocês ouvirem dizer que homens malignos saíram do meio de vocês e incitaram os moradores da cidade, dizendo, vamos servir outros deuses, deuses que vocês não conheceram. Então vocês devem inquirir, investigar e perguntar com diligência. E eis que, se for verdade, e certo que tal abominação foi praticada no meio de vocês, então certamente vocês deverão matar a fio da espada os moradores daquela cidade, destruindo-a completamente, e tudo que nela houver, até os animais. Depois ajuntem todo o seu despojo no meio da praça e queimem a cidade e todo o seu despojo como oferta total ao Senhor seu Deus. E a cidade ficará um montão de ruínas para sempre e nunca mais deverá ser edificada. Tá bom até aqui. Irmãos, então, baseado nesse texto, eu quero trazer para vocês o cuidado com a cumplicidade, com a conivência. Temos que ter, irmãos, cuidado para não sermos cúmplices daqueles que pregam para nós, os nossos pastores. Esse profeta que chegou para o povo aqui, hipoteticamente, né? Se aparecer no meio de vocês um profeta, veja, lembra que é um alerta. Moisés estava alertando ao povo. Por que estava alertando? Porque isso iria acontecer. E até hoje tem acontecido. Falsos profetas, falsos homens de Deus, que chegam para você e te apontam deuses falsos. Homens que praticam milagres. Veja, esse profeta sonhador anunciar um sinal ou prodígio. E veja o versículo 2. Se acontecer esse sinal ou prodígio. Então, é uma pessoa que opera milagres, que fala de sinais que se cumprem, que opera coisas maravilhosas, prodígios.
Então esse homem, ele ganha aos olhos da sociedade e das igrejas grande notoriedade. É um homem de Deus. Veja, o que ele fala acontece. Quando ele bota a mão, a cura chega. O suor dele cura. Veja, irmãos, pessoas que aparentemente, com sinais, têm mostrado um poder e as pessoas têm sido arrebatadas por isso. Que as pessoas amam adorar pessoas. Pessoas que, como se fossem maiores do que elas, que possam causar um grande avivamento. Mas se esse homem, que assim procede, disser assim para você, vamos seguir e adorar outros deuses, deuses esses que vocês não conhecem. Se ele trouxer uma teologia, irmãos, distante daquilo que você tem visto e ouvido na palavra de Deus, você tem que estar aqui pronto para ouvir o que o pregador fala. E diz assim, isso que ele fala não faz parte, não bate com a vontade de Deus, não tem nada a ver com o que Deus deixou para a gente. Você precisa estar pronto para ouvir a palavra e conferir na palavra. Porque tem saído da boca de muitos pastores muita heresia. E as pessoas têm ido como um rebanho, como ovelhas, do matadouro atrás do lobo. Falsos profetas. Temos que ser, irmãos, como os bereanos, que ao ouvir Paulo pregar nas sinagogas, iam conferir nas escrituras para ver se era aquilo mesmo. Não podemos simplesmente ouvir toda sorte de doutrina e sermos enredados. Para isso, irmãos, precisamos ler a palavra. Precisamos do discipulado. Precisamos ter fome e sede da palavra de Deus. Precisamos querer conhecer mais. Não podemos nos acomodar em achar que já sabemos tudo, porque os falsos profetas chegam com vãs sutilezas. Vêm falando de Jesus, falando que Deus é bom, mas no fundo, ele quer tirar você do caminho do Senhor. E falar que Jesus não é Deus, que o Espírito Santo é uma força, que Jesus, ele é nosso Salvador porque ele nos deixou o exemplo para seguirmos a salvação. E você então, sem conhecer ao certo a palavra de Deus, você vai sendo enredado. E daqui a pouco você está se afastando da pura palavra de Deus. Não podemos, irmãos, deixar barato um pregador desses. Você sabia que na igreja presbiteriana, os pastores, eles podem ser julgados e eles são julgados? Um membro de igreja, ao cometer um pecado, ou falar, ou defender uma heresia de forma veemente, ou qualquer outro desvio da conduta da palavra do Senhor, ele vai ser julgado no conselho da igreja. Mas o pastor, ele também vai ser julgado no outro concílio, o segundo concílio, que é o nosso presbitério. O presbitério, então, vai julgar o pastor. As igrejas serão julgadas no sínodo. E os sínodos serão julgados no Supremo Concílio. Nós temos uma hierarquia, irmãos. Todo mundo tem que prestar conta a todo mundo. Ninguém está solto e faz o que quer e como quer, não. Um pastor que fala algo e defende algo, você tem que ter coragem de denunciá-lo. Aqui a palavra de Deus fala o que deve se fazer com um profeta dessa qualidade. Esse profeta, o sonhador, será morto. Irmãos, claro que a gente está falando aqui de um contexto do Antigo Testamento, em que Deus instituía a pena de morte. Né? E eu não sou contra a pena de morte, tá? Eu acho que a pena de morte é bíblica, até no Novo Testamento também. Eu acho que lá em Utah a lei é condizente com a palavra de Deus, sim. Porém, nossa lei brasileira, não. Certo? Estamos submetidos à lei do Brasil, e não existe pena de morte no Brasil. Ok? Pelo menos de forma legal.
Né? De forma outras vezes existe pena de morte, mas de forma legal não. Então, claro que a gente não vai apedrejar uma pessoa porque falou heresia. Claro que a gente não vai matar, daqui a pouco vai ser o segundo ponto, um filho, porque ele trouxe uma palavra idólatra. Não. Mas aqui, trazendo para o contexto da igreja, não pode deixar de haver o quê? Punição. A punição aqui, para um Estado teocrático, que era o Estado de Israel, era pena de morte. No nosso Estado, o Estado brasileiro, e na nossa igreja, se a gente for pensar, todo Israel era a igreja de Deus, podemos associar muito melhor o Israel como o Israel de Deus hoje, que é a igreja. Ok? Então, se pensarmos na igreja hoje, mas uma igreja ao mesmo tempo que está submissa às leis do nosso Estado brasileiro, a gente não pode matar ninguém. Mas alguém, um pastor, que prega heresia, um irmão que traz uma doutrina errada, ele tem que ser punido, tem que ser disciplinado. A disciplina, então, ela vem para purificar a igreja. Veja, por que devemos disciplinar? Versículo 3 vai dizer assim: não dê ouvidos às palavras desse profeta ou sonhador, porque o Senhor, seu Deus, está pondo vocês à prova. Primeira coisa, não dê ouvido. É uma prova que Deus está fazendo com você. Uma prova para saber se você realmente o quê? Saber se vocês amam o Senhor. Para saber se vocês amam o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma. Se vocês estão seguindo o Senhor, seu Deus. E se vocês temem somente a Ele. Se vocês têm guardado os seus mandamentos. E se vocês têm ouvido a sua voz, servindo e sendo fiel somente a Ele. Não escute a voz do herege. E esse profeta, ele tem que ser morto, diz o versículo 5. Pois pregou rebeldia contra o Senhor. Traduzindo para a gente, tem que ser punido. Porque pregou rebeldia contra o Senhor. Tem que ser despojado. Tem que ser caçado. Esse profeta, e por que ele tem que ser caçado, irmãos? Porque ele está falando contra o seu Deus. Ele está falando contra o seu Deus. Veja o versículo 5. Ele está falando contra o Senhor, o Deus de vocês, que os tirou do Egito. E os resgatou da casa da servidão. Esse profeta, o sonhador, quis afastá-los do caminho do Senhor, seu Deus. Para que Deus ordenou para que andássemos neles. Veja, alguém que chega com heresia, o que é que ele está tentando fazer com você? Está tentando te afastar do Deus que te salvou. Ele está tentando te afastar daquele que te tirou do império das trevas, que te perdoou os pecados, que te transportou para o reino do Filho do seu amor, que garantiu a tua salvação, aquele que morreu por você. Então, uma pessoa que chega na porta da sua casa, batendo, trazendo uma doutrina diabólica, tentando te tirar do caminho do Senhor, tentando te colocar no caminho do inferno. O que essa pessoa merece, irmãos? Merece ser punida. Se for um pastor presbiteriano, você já sabe o caminho qual é. Uma denúncia para o sínodo. Ou uma denúncia para o presbitério. Pode ir direto, uma carta para o presbitério. Tem um secretário executivo, né, que recebe todos os documentos e com certeza, rapidinho, vai haver uma reunião extraordinária para julgar aquela acusação. Pode ter certeza, não demora. Precisamos, irmãos, ir contra essa pessoa, porque ela tem afastado pessoas do caminho do Senhor. Você já ouviu falar do ex-pastor batista, o Ed René Kivitz? Muito conhecido, pregador famoso. E falou que a Bíblia tem que ser reeditada, atualizada. E nós estamos perdendo membros porque estamos deixando de perdoá-los pelos seus pecados. No sentido da homossexualidade. Então ele é um pastor progressista, né? O ex-pastor, na minha opinião, ele é ex-pastor, tá? Ele é pastor do lado dele, mas eu não considero mais ele pastor. Ele foi expulso da Ordem Batista, Ordem dos Pastores Batistas. Porém, a Igreja Batista tem um problema.
A Igreja Batista, ela é batista independente da denominação. Uma igreja presbiteriana, ela só é presbiteriana por causa da denominação. Então, veja, é diferente. A denominação batista existe porque existem igrejas batistas que se reúnem. A igreja presbiteriana existe e as igrejas locais só existem por causa da denominação que existe antes dela. Então, é diferente. Então, se a denominação presbiteriana tirar uma igreja, então, se o Supremo Concílio desligar uma igreja, essa igreja automaticamente deixa de ser igreja presbiteriana do Brasil. A Ordem Batista expulsou ele, né? E ele deixou de ser pastor batista. Mas a igreja existe como batista, apesar da ordem. Então ele continua chamando a sua igreja de batista. E essa igreja, então, desencaminhou-se do caminho do Senhor, caminhando por caminhos tortos, atrás de heresias do seu líder. E aí eu descobri que ele agora está deixando de ser pastor titular. Aí só, olha, será que a igreja acordou? Será que a igreja percebeu o erro e expulsou ele? Não. Ele agora virou quase como se fosse um bispo. Está sendo chamado de presbítero, um consultor, vai continuar pregando na igreja, agora vai ter outro pastor presidente lá. Não, a igreja não entendeu. A igreja ainda é conivente. A igreja ainda aceitou os desvios doutrinários de alguém que não quer ser submisso à palavra de Deus. Portanto, irmãos, homens assim têm que ser expulsos, porque eles querem te tirar do caminho do Senhor. Não tenha pena. Não seja conivente com pessoas assim. Denunciem. Pode denunciar. Porque é para o bem da igreja. É para o bem do povo de Deus. Amém, irmãos? Segunda coisa, irmãos, não podemos ser coniventes nem com quem nós amamos. Essa ainda é mais difícil. Porque, imagine, eu, pastor, ou um presbítero, e aí um filho nosso peca. E aí a gente então tem que expor o pecado de um filho nosso. É difícil, irmãos. Mas o pecado ele não pode ser ocultado. O pecado não pode ser acobertado. Não podemos ser coniventes. É o versículo 6. Caso se aproximar de você o seu irmão, ou sua mãe, né? Não, filho da sua mãe, ou seu filho, ou sua filha, ou mulher, ou amigo, íntimo, e em segredo disser, vamos servir outros deuses. Larga esse Deus. Fazer feito a mulher de Ló, a mulher de Jó. Abandona esse teu Deus e morre. Se essa pessoa chegar para ele, então, olha, larga. Vamos seguir outros, vamos fazer outras coisas. Abandona. Não concorde com ele, não dê ouvido. Não olhe para ele com piedade. Não poupe nem o esconda. Por quê, irmãos? Porque o nosso Deus é o nosso único Senhor. E nós não podemos fazer do nosso filho, do nosso cônjuge, do nosso amigo, um ídolo acima de Deus. O problema, irmãos, é que nós fazemos nossos filhos e hoje em dia está havendo uma idolatria às crianças. Veja, eu não estou dizendo que não temos que cuidar das crianças, amar as crianças, conduzi-las no caminho do Senhor, cuidar muito bem delas, beijá-las, que eu faço tudo isso. Mas o que está havendo hoje, irmãos, é que os filhos da gente podem fazer tudo o que quiserem. Eu fui para uma igreja final do mês passado, que tinha um menino que ele estava cheio de brinquedo, ele subia no púlpito, brincava aqui, depois descia, se jogava no chão aí passava por debaixo do banco, subia. E eu olhando, eu cheguei assim para o pastor da igreja, ele é autista, é? Aí disse, parece que tem TDAH. Aí eu olhei assim, misericórdia. Aí depois juntou-se outras crianças e vieram também brincar com ele. E o culto rolando. E o pastor aqui pregando. E o menino brincando. Irmãos, precisamos ver e rever como estamos tratando nossos filhos.
A liberdade é total. Pode fazer o que quer e como quer, quando quer fazer. Não, irmãos. Não podemos. Nós não podemos deixar que eles tomem um rumo da sua própria vida à vontade. Essa história de psicologia positiva, é? Me ajudem aí, como é que é psicologia positiva, é? Educação positiva. Misericórdia, irmãos. Sabe o que é educação positiva? Você não pode falar não. Tudo é sim. Tem até um filme, né? Tem um filme que é Sim, Senhor, né? É um filme com aquele ator Jim Carrey, né? É Jim Carrey? É Sim, Senhor. É o seguinte, você não pode dizer não, é tudo sim. Tem outro filme também, que é O Dia do Sim. O Dia do Sim. Tudo é sim. Ah, eu quero comer chocolate sim. Eu quero subir nos tetos sim. Não podia dizer não. Irmãos, assista o filme, dá errado, viu? No final do dia o negócio dá errado. Só dizer sim, o negócio dá errado. Irmãos, temos que ensinar nossos filhos, confrontar eles. Temos que fazer nossos filhos sentir a dor do constrangimento, sim. Porque o mundo vai constranger eles. Temos que fazer nossos filhos se frustrarem. Porque o mundo vai frustrar eles. Se nós não ensinarmos eles o não, a receber o não com o objetivo, ensinando o porquê, baseado na palavra de Deus, nós vamos destruir nossos filhos. E muitas vezes, nossos filhos têm problemas, TDAH ou autismo, e às vezes o problema, a dificuldade dele, a gente faz então com que, coitadinho, ele tem tal doença ou dificuldade, ou seu transtorno, desculpa, eu não sou psicólogo, não sei a palavra certa. Até a palavra está difícil de falar. Transtorno, não sei qual o termo. Mas eu sei de uma coisa, que nossos filhos, mesmo tendo dificuldades, nós também temos dificuldades. Eu também tenho. Todos somos iguais diante de Deus. Veja, uma criança que tem um problema do TEA, ele tem um problema, mas eu também tenho os meus problemas. E diante de Deus nós somos iguais. Iguais em todos os aspectos. Temos alma. Somos imagem e semelhança de Deus, amém? Imagem e semelhança de Deus. Temos responsabilidade de Deus quase que igual. Claro que a quem Deus dá mais será cobrado. Mas nossos filhos, eles têm que entender que eles também são pecadores. E que eles também precisam aprender a se arrepender e a buscar o Senhor. Não podemos simplesmente, porque ele tem uma dificuldade, bichinho. Quando cresce, monta na gente. Bate na cara da gente. E é preso feito o Tyler. Porque faz coisas atrozes, porque ele nunca foi repreendido. Eu não sei se esse é o caso do Tyler. Não sei. Mas só sei que muitos têm caminhado na vida sem repreensão. E quando chegam na vida adulta, não conseguem receber o não. E aí, então, a polícia pega para ensinar na marra o não. Como é que acontece? Precisamos, irmãos, também olhar para os nossos próximos. Não podemos ser coniventes com eles. O certo é certo. E o errado é errado. Seja para quem for. Para quem for. Se é meu cônjuge, se é minha mãe, se é meu pai, se é meu irmão, se é alguém que eu amo. Mas o certo é certo porque Deus está acima. Não podemos acobertar o pecado, porque quando nós acobertamos o pecado, o mal se alastra. Destrói a vida da pessoa. A palavra de Deus diz que se você vê alguém andando no caminho errado, você como um irmão, você tem que repreendê-lo. Tem que chamá-lo. Se você não repreende, você está deixando que ele seja conduzido para o inferno, irmãos. A disciplina não é para destruição, mas para a restauração da alma. Louvado seja Deus. Pessoas que já foram disciplinadas aqui, até publicamente, e hoje estão aqui.
hoje estão aqui e dão glória a Deus pelo quê? Pela disciplina. E como somos disciplinados, irmãos, é sinal que Deus nos ama. É sinal que Ele é nosso Pai, porque nós estamos tendo disciplina. E quem não tem disciplina é bastardo. Quando a igreja, por meio do seu conselho, te chamar para te corrigir, não é por quem está com raiva, nem que quer destruir você, nem quer envergonhar você, nem quer fazer mal contra você. Não, pelo contrário. É porque nós amamos e queremos que você caminhe no caminho do Senhor conosco. Porque você é muito importante para nós, mas principalmente para Deus. Quando nós temos dificuldades, irmãos, precisamos tratar problemas e a gente percebe que a gente não tem, por mais que a gente converse e chegue a uma decisão, mas a gente não consegue, são coisas que fogem à nossa capacidade de resolver. A gente entrega ao Senhor. Por quê? Porque o Senhor está mais preocupado com a disciplina e com a correção dos seus filhos do que qualquer um de nós. Se seu filho está indisciplinado, discipline, mas ore, porque a transformação só vem de Deus. Só vem de Deus. E nós temos visto, glória a Deus por isso, nós temos visto na igreja, o conselho a gente tem se alegrado muito, porque a gente tem visto Deus agir. Quando acabam as nossas forças, a gente entrega nas mãos do Senhor, a gente vê o Senhor agindo, e o Senhor restaurando, o Senhor fazendo os milagres na vida da igreja. Louvado seja Deus. Mas o conselho da nossa igreja, irmão, não tem sido conivente. Louvado seja Deus por isso. Nós temos trabalhado e orado, temos chamado os irmãos, e louvado seja Deus, porque o Senhor tem operado de forma graciosa e misericordiosa. Então, que você não coloque o seu filho acima de Deus. Não ame mais seu filho, ou sua mãe, ou seu pai, ou seu irmão acima do Senhor. Se precisar repreender, faça-o. Está muito melhor do que no tempo aqui, viu? Aqui era para matar, viu? Agora não precisa matar, né? É repreender, levar para o conselho. É muito mais fácil, irmãos. Louvado seja Deus por isso, não é? Que a gente possa, então, fazer isso. Expor o pecado, para que o pecado seja tratado e a vida seja restaurada. E para terminar, não podemos ser coniventes com pecados generalizados de uma igreja ou de uma sociedade. O versículo 12 diz assim: se alguma das cidades que o Senhor, seu Deus, lhes dá para morar, vocês ouvirem dizer que homens malignos saíram do meio de vocês e incitaram os moradores da cidade, dizendo: vamos servir outros deuses, deuses que vocês não conheceram. Então vocês devem inquirir, investigar, perguntar com diligência. E eis que, se for verdade e certo que tal abominação foi praticada no meio de vocês, então certamente vocês deverão matar a fio da espada os moradores daquela cidade, destruindo-a completamente, e tudo que nela houver, até os animais. Então, muitas vezes nós estamos sendo coniventes. Pecados de uma igreja, a gente enxerga o erro e não quer se meter, não quer colocar a mão nesse vespeiro, como a gente chama. A gente prefere se omitir. A gente prefere, sabe, não vou fazer confusão nada. Eu vou entrar nessa bola dividida. Vou nada, é só problema. Não vou. E você está deixando a sua igreja continuar no erro. E quem está sofrendo é o corpo de Cristo. E você enxerga e está sendo cúmplice. Quando Deus te chama para se levantar, para pesquisar, para ver se realmente aquilo é de verdade, é algo que você tem que se esforçar. Deus chama a gente para isso, irmãos. E não para se esconder. Não para permitir que a igreja... eu quero saber, eu vou para outra igreja. Eu vou ficar... povo ímpio, povo frio, povo isso, povo fofoqueiro. Eu vou ficar nessa igreja, eu vou para outra. Afinal de contas, hoje em dia, o evangelho self-service. Não estou satisfeito. Essa igreja não presta para mim. Eu sou melhor do que essa igreja. Eu vou para outra. Orgulho lá em cima. Você, afinal de contas, você é santo. A igreja é pecadora, né? Não é assim? E as pessoas têm pulado de galho em galho, procurando a igreja perfeita. E quando você chega, se ela era perfeita, acabou de se tornar imperfeita. Porque você chegou. Irmãos,
Somos chamados, irmãos, para lutar pela igreja e pelo corpo de Cristo. Não somos chamados para simplesmente balançar a cabeça ou não concordar, sair. Não. Lutar. Batalhar pela fé genuína. Sabe? Não podemos ser coniventes também com pecados da nossa sociedade. Temos que nos levantar contra. O que foi que João Batista fez quando viu Herodes casado com a mulher do seu irmão? Denunciou. Temos que denunciar o pecado da nossa sociedade. Não podemos nos acostumar com o carnaval. Temos que orar contra isso. Ou Deus não pode acabar com o carnaval? Sabe qual é o problema? É que a gente fecha os olhos, não tem jeito. Não sei se eu já contei isso aqui. Quando eu cheguei na igreja do Vasco. Foi 2019. Foi 19? Não, 2020. 2020 eu cheguei lá. E aí o Vasco da Gama, ele tem um pré-carnaval. E o pré-carnaval parece que é 2 semanas. É um negócio gigante. Assim, o carnaval começa muito antes lá. E aí quando eu cheguei para um culto no domingo lá, antes do carnaval, gente disse, que é isso? Pré-carnaval. Misericórdia. Lembra? Quando a gente voltou com o carro, o povo quase subiu em cima do carro da gente, botava o pé no para-choque assim, dançando na frente da gente, balançando o carro. Olhe, eu vou te contar, eu não sou de sentir medo não, mas nesse dia deu medo. Nesse dia eu fiz que não estava, né? Lógico, né? Mas deu medo, irmãos. E aí eu voltei naquele dia assim, a gente precisa orar contra isso. E aí, quando deu o culto de oração na sexta-feira seguinte, disse, irmãos, nós temos que orar. Pelo quê? Para que acabe o carnaval aqui no Vasco da Gama. Eu disse, pastor, isso é muito antigo, pastor, você vai orar. E a gente começou a orar para que o carnaval acabasse. Sabe o que aconteceu? O cidadão que organizava o carnaval do Vasco da Gama morreu. Foi. Ele morreu. Não teve carnaval aquele ano lá no Vasco da Gama. Aí começaram a tirar onda comigo. Pastor, não olhe por mim não, pastor. Foi o que aconteceu depois. Aí sim, aí não teve carnaval. Certo? Também não teve carnaval nem em 21, nem em 22. Por que não teve? Pandemia. Foi 3 anos, irmão, sem carnaval no Vasco da Gama. Sabe? Irmãos, nós não sabemos o caminho que Deus tem. Mas nós não podemos ser coniventes com o pecado da nossa sociedade também. Não podemos ser coniventes com o pecado instituído no nosso trabalho. Se há corrupção onde você está trabalhando, na prefeitura, onde for. Você não pode ser conivente, você não pode participar daquilo. Você tem que se levantar como um profeta de Deus para dizer assim, está errado. Não pode. Agora saiba que assim como João Batista, assim como Jesus Cristo, que se levantou contra a raça de víboras, os sepulcros caiados, assim também será conosco. Vai haver perseguição, vai haver reprimenda, mas bem-aventurados sois, quando falares todo mal contra vocês, mentindo falar todo mal contra vocês, bem-aventurados sois quando fores perseguidos por causa do meu nome, porque dos tais é o reino de Deus. E nossa sociedade está terrível. E nós temos que ser pessoas que, como o Charlie Kirk, se levantava. Não para ser ativista de direita, como os jornais esquerdistas têm colocado. Não. Ele não era um ativista de direita. Ele era um ativista de Cristo. Ele ia para pregar o evangelho. Ele ia para falar do amor de Deus. Ele ia para quebrar as doutrinas satânicas de aborto, de feminismo. Ele se levantava e pregava para os jovens, ele arrastava multidões. O Instagram dele, eu não sabia, tem 15 milhões de seguidores. 15 milhões. Tinha, né? Acho que já deve ter mais agora. Irmãos, era alguém que se levantou contra o pecado. E que inflamou
incendiou as trevas. E aquele jovem que premeditou tudo, foi lá e, com ódio, não de um ativista de direita, não, mas de um servo do Senhor, de um pregador do Evangelho, acertou ele para calar a voz do Evangelho que saía por ele. Mas é engraçado que nosso Deus é tão maravilhoso que por causa disso está havendo um avivamento nos Estados Unidos. Milhares de jovens estão se reunindo e começando a buscar a Deus por causa da morte desse servo do Senhor. Que nós possamos, irmãos, não ser coniventes com a sociedade. Se for necessário dar a nossa vida, como o Charlie deu, que nós também demos, irmãos, porque Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida e Ele nos chamou para viver por Ele e para morrer por Ele. Ele deu a vida na cruz por nós e que temos que, como foi com Ele, ser conosco também. Temos que tomar a nossa cruz. Porque não existe cristianismo sem cruz. Não existe cristianismo sem morte. Não existe cristianismo sem o amor de todo o coração a Deus. Que a gente possa entender que a mensagem é para mim e para você. Não seja conivente com o pecado. Seja de quem for. Não seja conivente. Você seja uma voz de Deus nesse mundo. E saiba que, se assim você for ceifado, o próprio Senhor Jesus vai te receber e dizer aquela linda frase que todos nós almejamos ouvir. Vinde, benditos do meu Pai. Amém, irmãos? Vamos baixar a cabeça, vamos orar. E que você possa, nesse instante, perguntar no seu coração, diante de Deus, será que eu estou disposto a viver a vida para Deus de verdade e bater de frente contra o pecado meu ou de qualquer outro? Você está disposto também a não ser conivente com o seu próprio pecado? Chegue diante de Deus nesse instante. Clame pela misericórdia de Deus. Peça para que Ele te oriente naquilo que você deve fazer. Senhor nosso Deus e Pai, que palavra, Senhor Deus, o Senhor nos dá aqui essa noite, palavra de pessoas que precisam ser decididas, corajosas, que precisam amar mais a Ti do que ao pastor, do que até um filho, que a sua própria igreja. Não podemos, Pai, ser coniventes naquilo que Te desagrada, Senhor. Que nossa vida é para Te agradar, Pai. Não podemos ser nem coniventes com nossos próprios pecados, Senhor. Não podemos, Senhor Deus, achar normal uma vida fria, distante, cheia de pecados, de falhas. Não podemos ser coniventes, Senhor Deus, com esse mundo tenebroso que se levanta para destruir e calar a voz do Evangelho. Mas a voz do Evangelho não pode ser calada. Porque nós, toda a igreja, há de se levantar para continuar pregando o Evangelho de Cristo. E que a Tua palavra, Senhor Deus, possa ecoar. Que a morte desse crente, do Charlie, possa alcançar muitas vidas, ó Pai, como uma semente que precisa morrer para produzir. Que assim como foi o exemplo dele, sejamos nós também. Mas nosso maior exemplo, Senhor, é o Teu próprio Filho Jesus, que deu a vida por nós pecadores. E que por causa disso nós queremos entregar nossa vida ao Senhor para sermos pregadores dessa mensagem maravilhosa. Nos ajude, Senhor Deus, perdoe nossos pecados, nos fortaleça, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vou chamar então o grupo de louvor, para poder cantar a última música.